Ei, me fala uma coisa, como eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Afinal de contas, existe um método, uma receita para eu me encher do Santo Espírito? Afinal de contas, qual a diferença dos efeitos de uma oração e da leitura da palavra de Deus? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam. A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o avivamento na vida pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem o botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. Se você for inscrito nesse canal, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar algo novo aqui no nosso canal. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá, lição de número 10, que tem como título o avivamento na vida pessoal. Hoje nós vamos falar basicamente como eu posso ser cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, existe um método para que eu possa me encher? E afinal de contas, qual a diferença dos efeitos da leitura da palavra e da oração? Afinal de contas, será que existe essa diferença? Tópico primeiro, que tem como título Avivamento na vida do salmista. Ponto 1, uma busca sincera. Presta atenção. Então, respondendo a primeira pergunta, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? O ponto 1 responde isso, tá? O que eu preciso para eu ser cheio do Espírito Santo? Eu preciso querer. Ou seja, precisa ter uma busca sincera. Eu preciso desejar a presença do Eterno. Então, se não tiver uma busca, e se essa busca não for sincera, eu nunca serei cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Olha que interessante, aqui eu aprendo no mínimo 3 coisas. Primeira coisa, eu preciso reconhecer que ele é a minha propriedade. Olha o que diz no início do verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Ou seja, Deus é a minha propriedade. Eu sei que Deus não é exclusivista de ninguém. A ideia aqui é justamente essa. Sem Ele, eu não vivo. Ou seja, porque a visão de ser cheio do Espírito nunca é de Deus para o homem, mas do homem para Deus. A visão aqui é do autor. A visão dele aqui é de alguém necessitado e que pega aquele ser que é a essência da vida, que é o centro da existência humana, e pega para si. Ou seja, ele é o meu referencial. Sem ele eu não vivo, sem ele eu não existo, sem ele eu não tenho a mínima chance de existir, de ter sucesso, de conquistar, de ser aquilo que eu sou nessa existência. E o salmista tinha esse pensamento. Ele tinha essa ideia. Então, como que eu consigo ser cheio do Espírito? Primeiro, eu preciso ter ele como minha própria propriedade. Segundo ponto, eu preciso buscar ele. Em algumas traduções diz que eu busco ele pela manhã. A palavra manhã não aparece aqui na Bíblia, mas a ideia aqui, olha como diz a minha tradução, eu te busco ansiosamente. Em algumas traduções diz, eu te busco de manhã. A ideia aqui é, olha que interessante, por que ele usa a palavra manhã? A palavra boker não aparece no original. Mas a ideia aqui é o seguinte, o que eu faço, a primeira coisa quando eu faço de manhã, eu vou fazer algo que eu preciso, que é indispensável para eu viver todo o meu dia. A ideia aqui é o seguinte, eu não posso viver sem isso. Porque se eu viver sem isso, a minha vida perde a razão. O meu dia não tem sentido.
Então, por isso que nessa versão diz: eu te busco ansiosamente, desesperadamente. Ou seja, eu preciso fazer, eu preciso ter você perto de mim, porque senão o meu dia não tem sentido. Então, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Buscar ele intensamente. A terceira ideia para eu ser cheio do Espírito Santo é eu desejar ele como água. Por quê? Porque a água é um elemento da vida. Ninguém vive sem água. Ou seja, nós não vivemos sem água, sem comida e sem ar. É por isso que ele diz bem no finalzinho aqui: o meu corpo, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Ou seja, como o meu corpo precisa da água para existir, eu preciso de ti para continuar existindo. Ou seja, a presença dele é indispensável para a minha vida. Ninguém vive sem a presença dele. Eu preciso da presença dele para eu subsistir, para eu existir, para eu ser aquilo que eu sou. Ou seja, então, esses 3 pontos é fundamental para eu ter uma vida avivada e cheia do Espírito Santo de Deus. Ponto 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. Quando eu busco a Deus, o que acontece na minha vida? Olha o verso de número 2. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. O salmista está querendo dizer o seguinte: Senhor, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu preciso que o Senhor esteja perto de mim. Para quê? Para eu contemplar a tua formosura e para eu contemplar a tua glória. Ele usa a expressão o muro da tua fortaleza. E depois ele usa a palavra glória. Olha que interessante, na época de Davi não tinha o templo. Quem é que constrói o templo? O seu filho. Mas tinha o santuário. Ou seja, Davi sabia muito bem que Deus se manifestava no Santo dos Santos. E que ele está querendo dizer o seguinte: da mesma forma que eu vi a tua glória sendo manifestada no santuário, eu preciso da minha existência, no meu dia a dia. Eu preciso que o Senhor se manifeste como o Senhor se manifestou lá no santuário. E eu vi a tua manifestação como uma fortaleza e como uma glória, como um peso que nós sentíamos o Senhor perto de nós. No meu dia a dia, quando eu estiver árida, quando a minha terra estiver árida, quando eu estiver sem perspectiva de vida, se manifesta no meu viver. Ou seja, como o Senhor manifestou lá no santuário, se manifesta aqui. Ele queria a mesma manifestação de lá, no santuário, na vida dele. É isso que ele está clamando aqui. Ou seja, ele quer que Deus se manifesta em todos os momentos da vida. O que ele está querendo dizer é o seguinte: Senhor, não se restringe ao santuário, porque eu vi a tua glória naquele lugar, eu vi a tua fortaleza, eu vi como as coisas mudam aonde o Senhor está, porque fortaleza fala de lugar inabalável, e aonde Deus está é um lugar inabalável. Onde Deus está é um lugar intocável, porque ele viu o eterno lá no santuário. Então ele disse o seguinte: olha, lá era um lugar seguro, lá nós sentíamos algo que nós não sentíamos em nenhum outro lugar. Então, por favor, se manifesta em qualquer outro lugar e na minha vida, como eu te vi lá no santuário. Ponto 3, Deus é o nosso auxílio. Olha o que ele diz no verso 3, porque a tua misericórdia, olha que interessante a palavra misericórdia, no verso 3. A palavra misericórdia não significa exatamente misericórdia. Como que é, Fábio? Presta atenção no que eu vou te dizer. A palavra misericórdia, no original, na verdade, aqui é recebe. Recebe significa graça. Olha o que o salmista está nos dizendo. É isso mesmo. A graça já existia no Antigo Testamento.
Isso não é um privilégio do Novo Testamento. A palavra recede está permeada no Antigo Testamento. O que Davi quis dizer aqui? A minha tradução diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida. A minha tradução está certa, porque a tua graça. O que Davi está querendo dizer aqui é o seguinte: Senhor, eu preciso de ti. Eu não vivo sem ti. Quando ele usa aqui, porque a tua graça, ele está querendo dizer o seguinte: olha, na verdade, nós nascemos em pecado. Nós nascemos destituídos da tua presença. É por isso que ele diz que ele está almejando. É por isso que ele diz que ele tem sede. Na mente de Davi, é aquela mente de Paulo. Porque todos foram destituídos da glória de Deus. Davi tinha essa ciência, que nós nascemos destituídos da glória e que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele usa a palavra, porque a tua graça. O que é a graça aqui para Davi? E no conceito bíblico, é aquilo que eu não mereço. Ou seja, Senhor, eu estou buscando algo que eu não mereço. Eu estou buscando algo que eu não posso, na verdade, ter pelos meus próprios méritos, mas baseado na tua graça, baseado na tua vontade. Ou seja, é um favor para aqueles que não merecem. Na verdade, eu não posso ter a tua presença, mas a tua graça, ela vai me dar a tua presença. É por isso que ele diz que a graça é melhor do que a vida. Presta atenção no que eu vou te dizer, isso é sério e profundo. A vida é o eterno quem dá. Mas presta atenção, a vida que ele está querendo dizer aqui é a transmissão de um homem para uma mulher. Ou um homem com uma mulher. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, nós nascemos, eu sei que o Senhor dá-nos a vida, mas nós nascemos por um método natural. Mas todos nós que nascemos, não nascemos tendo a graça. Ou seja, por isso que ele entendeu que a graça é muito melhor do que a vida. Porque a vida, ou seja, a geração, um pai e uma mãe nos dá, nos concede. Mas depois que nós viemos a existir, a graça vem dele. Porque um pai e uma mãe não dá graça para o filho. A graça vem do eterno. Então é por isso que ele disse: Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. O que Davi tinha ciência aqui? Quando ele diz a expressão, os meus lábios te louvam, Davi está dizendo o seguinte aqui: eu busquei e alcancei. Ou seja, para nós sermos cheios do Espírito Santo, eu preciso buscar intensamente. E ele está testificando que todos aqueles que buscam a Deus recebem da sua santa e bendita presença. Tópico 2, o avivamento espiritual do crente. Ponto 1, reservando uma agenda de piedade. Fábio, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Reserve um tempo para ele. Mas que tipo de tempo? Um tempo de qualidade. Ou seja, nós queremos receber, mas não queremos entregar. Ou seja, eu preciso ter um tempo, sim, mas que tipo de tempo? Um tempo de qualidade. Eu tenho que dar o meu melhor tempo. Eu tenho que dar a ele algo quando eu estou bem, quando a minha mente está tranquila, quando eu estou racional. Eu não vou entregando para ele uma mente cansada, um corpo doentio, quando eu não... eu já fiz tudo agora, antes de dormir eu faço um tempinho com ele. Não, é um tempo de qualidade. Para quê? Para oração e leitura. Qual a diferença entre oração e leitura da Bíblia? Presta atenção, oração gera intimidade. Oração gera intimidade e leitura te dá direção. Então olha que interessante, se eu não oro, eu não tenho intimidade. E se eu não leio, eu não tenho direção. Como que eu consigo direção? Lendo Bíblia. Como eu gero intimidade? Orando, falando com ele.
Ou seja, então eu preciso ter tempo de qualidade. Se eu quero ter intimidade, eu preciso dar um tempo de qualidade. Se eu quero ter uma direção correta, eu preciso dar um tempo de qualidade. Então reserve tempo para que você possa exercitar intimidade e possuir a direção correta para a tua existência. Ponto 2, a prática da oração. Eu acabei de dizer que oração gera relacionamento. Não tem jeito de sermos avivados se não orarmos. Ou seja, nós estamos esquecendo de orar. Nós estamos deixando de orar. Queremos ter, mas não queremos gerar relacionamento. Queremos que o outro nos entregue algo de valor, mas não entregamos algo de valor. Ou não há uma reciprocidade. Ou seja, alguém só vai entregar algo de valor para o outro se eu gero algo de valor para o outro. Embora aquilo que eu tenho não agrega nada ao eterno, a questão aqui não é o meu valor para o valor dele, mas a minha intensidade para o valor dele. É a minha entrega, tá? É a minha entrega, o quanto eu estou disposto, embora com todas as minhas imperfeições. É isso que ele está observando na minha, na tua, na nossa existência. Tá? Ponto 3, a leitura devocional da Bíblia. O que é devocional? Devocional significa dedicar-se a alguma coisa. Então o que é um devocional? Dedicar-se a alguma coisa. Sacrificar-se para alguma coisa. Tecnicamente, para eu ser avivado, nós precisaríamos dedicar. E essa dedicação tem que ser algo diário. Daí a expressão devocional, ou seja, todos os dias eu me dedico. Para eu ter um devocional, eu preciso ter uma prática, eu preciso ter uma dedicação, um sacrifício diário, para que eu possa me comunicar com o Eterno, porque eu nunca vou, preste atenção, gerar intimidade e receber uma palavra para eu ter direção se eu não me dedicar tempo e tempo com qualidade. Tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Ponto 1, a vida pessoal. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu nunca vou conseguir exalar avivamento para os outros se eu não ser avivado. O que eu quero que vocês entendam aqui, antes de eu cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim. Vou dar um exemplo prático. Você está dentro de um avião. Talvez você nunca andou de avião, mas você já ouviu isso daqui. Você está dentro de um avião, na hora que você está, antes do avião subir, a moça vai dar as orientações, a aeromoça, e uma das orientações dela é, se a máscara de oxigênio cair, primeira coisa que você faz, coloca nas crianças? Não, coloca em você. Você pega, coloca em você, para depois poder ajudar outras pessoas. O princípio é o mesmo. É por isso que a Bíblia diz, tem cuidado de ti. Ou seja, observe a palavra primeiro para você. Cuida primeiro da tua vida. Porque se você não cuidar da sua vida, você não tem a capacidade de cuidar da vida da tua família, da tua esposa e dos seus filhos. Você tem que cuidar da sua própria existência. É essa a ideia que você tem que pegar aqui. Primeiro eu cuido de mim. Depois que você cuida de você, aí você cuida do cônjuge e você vai cuidar agora dos seus filhos. Sobre os filhos, eu queria falar algo muito especial aqui para vocês. Por quê? Porque nós temos a tendência de, quando nós falamos sobre filhos, sempre machucá-los, sempre exortá-los. Mas é tão interessante, se você observar, como que o Antigo Testamento termina? Dando uma correção aos pais, aos filhos. Olha, eu vou ler com vocês Malaquias, capítulo 3. Olha como termina o Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, verso 6. Ele quem? O Eterno, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. O Antigo Testamento termina com uma admoestação, com uma promessa de que Deus converteria não o coração dos filhos aos pais, mas o coração dos pais aos filhos. Ou seja, começava de cima para baixo.
E se nós olharmos carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 2, o que ele diz lá? Pais, não irritei os vossos filhos. Então, olha que interessante, se eu quero ter uma família avivada, se eu quero ter filhos avivados, a ideia aqui é o seguinte, que nós sempre focamos nos filhos, mas nós nos esquecemos que os pais precisam parar de ser chatos. Pais precisam parar de irritar filhos. Eu sei que é muito tênue a educação, a disciplina para a irritabilidade, para ser chato. Eu sei que tem pai que ele educa, ele faz tudo e o filho acha que ele é chato. Mas embora a Bíblia fala sobre isso, pais, não irriteis os vossos filhos. A ideia que eu quero trazer aqui é justamente isso. O Antigo Testamento termina com uma admoestação aos pais. Paulo vai lá aos Efésios e diz, pais, não irrite os vossos filhos. Sabe qual é o princípio que ele está narrando aqui? Se eu quero gerar avivamento, eu preciso ter uma vida equilibrada. Por quê? Porque pais desequilibrados não vão gerar filhos avivados para a glória de Deus. Eu preciso ter equilíbrio. É por isso que ele diz, olha, os pais têm que se converter aos filhos. Ele está falando do quê? De equilíbrio. Na ponta da hierarquia está desequilibrada. Então, se eu não consertar a ponta, a base da família, toda a estrutura familiar perde a razão, perde a estabilidade. E aí eu vou gerar o quê? Filhos rebeldes, filhos sem vocação, filhos sem intimidade, filhos pelo menos sem desejo pela presença de Deus. E Paulo vai dizer, pais, pare de irritar os vossos filhos. Então qual é o conselho? Você não vai parar de educar, você vai parar de ser chato, você vai parar de ser aquele pai pegajoso. Aquele pai, nós temos que educar, é claro, mas sabe aquele pai pegajoso que irrita? Qualquer coisa, qualquer picuinha, ele está provocando o filho? E então é isso que nós temos que entender. Então, por que o Antigo Testamento termina com essa demonstração? Porque os pais são a base da família. Então, se não tem uma cura emocional para os pais, os filhos também não serão curados emocionalmente e por isso tarda o avivamento na vida dele. Ponto 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. 3 coisas que o avivamento produz. Alegria. É impossível uma pessoa avivada não ser alegre. Uma pessoa que vive cabisbaixa, triste, ele tem sintomas de um não avivamento. Ele tem sintomas de uma vida não movida, não intensificada pela presença do Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa que uma pessoa avivada possui, ele não tem medo da morte. Porque ele sabe que aquilo que lhe espera, ele sabe que Deus é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o dono da sua própria existência. E uma terceira coisa, que isso é indispensável, os efeitos da santidade, ou do avivamento na nossa vida, é uma vida de santidade, é uma vida que fica longe do pecado. Se você, então, quer ser cheio do Espírito Santo, abrace isso, faça todos esses princípios que eu tenho certeza que os céus estão abertos para encher ainda mais a tua vida. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.